Só uma palavra que talvez as pessoas não estejam entendendo, que a gente está citando aqui muito essa expressão filhos milagres, né? E talvez seja uma expressão que é comum para o nosso meio, mas pode ser que outros... Do que é que ele está falando, né? Então, o que é os filhos milagres que a gente está falando? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito desafiador, né? Uma das questões que a gente ia até abordar é exatamente essa. Por que ter filhos, apesar de tudo? Nós estamos vivendo num mundo louco, né? Onde está sendo desconstruído tudo e não estão colocando nada de base, de sólido, de firme no lugar. Estão desconstruindo figura de pai, desconstruindo figura de mãe, desconstruindo figura de filho, desconstruindo figura de autoridade, desconstruindo tudo aquilo que é fundamento e solidez para um ser humano. E o que é que está sendo posto no lugar? Glória a Deus por causa da igreja, glória a Deus por causa da palavra de Deus, que ela é inerrante, ela é fiel, ela vai ser cumprida seu tio, o seu J, o seu I e o seu ponto. Passarão céus e terra, mas ela será cumprida, não é? Glória a Deus por isso, porque passa-se as gerações, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. E ela continua sendo luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quem andar por ela não andará em trevas. Ela nos torna mais sábio do que os nossos professores, porque nós meditamos nela. Glória a Deus pela palavra. Né? Mas assim, nós estamos vivendo uma sociedade maluca de desconstrução, mas a igreja permanece com firme fundamento, que é a palavra. A igreja, coluna e baluarte da verdade, como disse o apóstolo Paulo. Então, glória a Deus por isso, porque a igreja continua afirmando as mesmas verdades. A família, figura do pai, figura da mãe, honra pai e mãe para que vivas longamente os teus dias na terra, sejas próspero em tudo quanto fizer, não é? Quando a Bíblia fala de maldição, tipo, converterá o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida com maldição, essa maldição, na lata, na cara, é morte. Quer ver eu acho que Marlins Moron falava isso. Eu acho que era ele. Quer ver uma evidência de maldição numa nação? Veja a mortandade dos jovens. Por conta das suas rebeldias contra seus pais. Então, à medida que essa desonra com os pais acrescenta, morte. O espírito da morte se sente muito à vontade para chegar lá e ceifar as vidas daquelas pessoas. Então, o que seria filhos milagres? Seria entender essa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação difícil. É difícil para os pais, é difícil para os filhos. E aí, como é que se resolve isso? A resposta natural de muitos pais era: para que ter filho? Para colocar no mundo tão doido desse? Oxe, eu ouvi tanto isso. Por quê? Para que ter filhos? Para colocar no mundo tão louco dessa forma. Faz sentido esse argumento? Faz sentido. Porque quem é o pai que quer ver seu filho sofrer? Quem é o pai que quer ver seu filho se dar mal? Só que isso é um pensamento humano natural. Qual é o pensamento de Deus? Quanto mais densas são as trevas, tanto maior é a luz. Então, no meio da geração má, cruel e perversa, Deus levanta Noé, um homem que achou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma geração má e perversa, o Senhor levanta um Moisés para se tornar um libertador. No meio de uma geração escravizada, Deus levanta um Sansão e lhe unge com o Espírito Santo e diz: você tem uma força descomunal. E o cara se torna libertador daquela geração. Numa geração perdida, o Senhor levanta João Batista, né? Filho de um velhinho, sacerdote, temente ao Senhor. Eu acho lindo isso. A gente falando de ventres que gerarão filhos para Deus. Quando você vê o depoimento de Ana e de Zacarias, você fica destruído, cara, porque eles eram tementes a Deus. Eles eram homens justos. Isabel, né? Isabel, perdão. Falei o quê? Ana. Porque a Ana também foi outra, né? Foi outra. Isso, a esposa... É íntimo. A esposa, né? Do Zacarias.
Obrigado, Marisa. Então, mas você percebe ali o depoimento da Bíblia mostrando como eles eram tementes ao Senhor, tanto o Zacarias quanto Isabel. O ventre, né? O Senhor quer trazer um filho, ele achará uma Maria, achará um ventre, né? Virgem. Se o Senhor quiser gerar um filho milagre, ele achará um ventre virgem. E eu não estou falando de penetração, estou falando de uma pureza no espírito. Uma pureza espiritual. Não é porque alguém... enfim, não quero entrar nessas coisas. Mas entender aqui o raciocínio. Né? Então, o Zacarias e a sua esposa eram tementes ao Senhor. Passaram a vida toda dizendo, Senhor, morreremos estéreis. E lá está o cara, no finalzinho da sua vida, servindo o Senhor no templo. O anjo do Senhor vem e diz, tu vais ser pai. Oxi, a minha mulher não menstrua faz um século. O Senhor sabe da minha situação. Então, não era boa, mas eu disse, você vai ser pai. E ali o Senhor dá a ele um filho milagre chamado João Batista. E aquele cara não seria nada mais, nada menos do que aquele que Jesus falou. Dos nascidos de mulher, não há maior que ele. Que isso. Então o cidadão não era uma figura comum. Ou seja, quanto mais densas forem as trevas, tanto mais é um ambiente perfeito para o Senhor achar um ventre que vai gerar filhos para o céu. E o Senhor diz, vou botar a minha semente nessa casa. Então que o Senhor ache muitas, milhares de casas. No meio dessa geração louca, o Senhor ache ventres, úteros, que são dele. Não é? Que são dele. E o Senhor vai gerar ali o que a gente está chamando de um filho milagre para essa última geração.